Graça e paz, amém, irmãos? Como vocês estão? Estão felizes? Estão bem? Amém? Espero que todos estejam muito bem. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que eu estou tendo aqui de trazer a palavra nesse dia. E orei a Deus que Ele possa, de fato, falar aos nossos corações, amém? Que o Senhor possa falar aos seus corações, ao coração de todos nós, essa palavra que Ele já trouxe ao meu coração. E o que eu vou falar hoje é algo que eu gosto muito de falar. Eu gosto demais de falar sobre isso, é sobre sonhos, amém? Quem aqui sonha? Vocês sonham? Amém? Vocês gostam de sonhar? Sonhar é muito bom, amém? Eu gosto demais de sonhar, eu passo a minha vida sonhando, e eu gosto de falar sobre sonhos também. E nós precisamos sonhar, A nossa vida, a gente precisa caminhar sempre buscando um alvo, buscando alguma conquista, almejando algo. Nós precisamos disso, nós precisamos sonhar. E quando eu falo sonhar de verdade, não é da boca para fora. Eu perguntei, vocês gostam de sonhar? Aí eu pergunto de volta, vocês gostam mesmo de sonhar? Vocês vivem sonhando? Nós precisamos disso, amém? Precisamos sonhar, precisamos buscar em Deus um propósito, buscar em Deus conquistar, os nossos sonhos, almejar, as nossas conquistas. Nós precisamos disso para viver, amém? Precisamos disso todos os dias. Eu quero falar sobre sonhos. E quando eu perguntei se vocês gostam de sonhar mesmo, eu lembro que uma vez, há um tempo atrás, eu conversando com alguns jovens, eu falei sobre sonhos, falei, vocês têm um sonho? Aí cada um deles falaram sobre o sonho que eles tinham, mas em alguns você não sente muita firmeza, Um falou assim, eu queria ser médico. Ele queria ser médico, mas ele não gostava de estudar, não se esforçava. Eu pensei, falou da boca para fora. Mas nós precisamos sonhar de verdade, amém? Precisamos sonhar de verdade, sonho de verdade, sonhar com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade. Precisamos realmente ter disciplina e interesse naquilo que nós vamos sonhar. A nossa vida é feita de sonhos, e nós precisamos sempre estar buscando isso. E eu pensando aqui, no como introduzir sobre essa palavra, como fazer essa introdução, eu até fiz um paralelo, com as fases da nossa vida. Em todas as fases eu posso perceber que é natural que a gente almeja sempre alguma coisa, em todas as fases. Eu comecei pensando já no bebê de colo, O bebê está ali, não tem muito entendimento de nada, ainda é totalmente irracional, mas ele almeja um momento. Ele almeja um momento no dia, que ele quer muito que isso aconteça. É o momento, assim, que eu acho, assim, de maior ligação que ele tem com a mãe, que é o momento da amamentação. Vocês concordam que o bebê, ele busca, ele almeja por aquele momento? Eu sou pai, eu lembro dos meus filhos, quando Daiane amamentava, e assim, é um momento assim, de ligação extrema entre mãe e filho. Eles dormem, chegam a dormir no colo da mãe, eles ficam ali totalmente relaxados, sentindo-se protegidos. Então, eu entendo que até o bebê, ele sonha com aquele momento de estar com a mãe, sonha aquele momento de íntimo com a mãe, amém? E um pouquinho mais à frente, já a criança também sonha. A criança também, uma criança que já tem um certo entendimento, uma criança grandinha, ela vê um brinquedo, ela se interessa por aquele brinquedo, e ela começa a tentar fazer com que os pais adquiram aquele presente para ela, aquele brinquedo, e ela quer muito aquele brinquedo, então ela tem aquele sonho. Eu lembro que eu sempre, quando era criança, tinha meus, 10, 12 anos, eu queria muito ter uma bicicleta. Só fui ter depois de velho, mas era um sonho, era um objetivo que eu tinha. Então, também uma criança, ela sonha. Isso faz parte da nossa
na nossa vida, nós temos que sempre sonhar. Aí, andando um pouquinho mais para frente, você vê o adolescente, né? Adolescente, então, ele está sempre sonhando com alguma coisa. Me corrijam se eu estiver mentindo, né? Adolescente, hoje em dia, né, ele quer um celular novo, né? Você quer um celular bacana, quer namorar. Será que os adolescentes dessa igreja querem namorar ou não? Vocês só ficam rindo, né? Mas eu sei que vocês querem namorar, né? Então, os adolescentes, eles têm vários propósitos que eles querem alcançar. Então, também, então a gente está vendo aqui, quando é bebê, ele quer aquele momento com a mãe, criança, ele quer aquele brinquedo que ele tanto almeja, adolescente, ele quer um celular novo, ele quer namorar, entre outras coisas, né? E assim a gente vai caminhando, sempre tem algo novo, sempre tem um sonho novo, sempre nós queremos algo novo, né? Aí já um pouquinho mais para frente, né? Se a gente olhar, já na fase adulta, né? Aquela pessoa, né, já quer outros sonhos, já quer talvez formar uma família, comprar um carro, quer viajar, amém? Isso é muito bacana, a gente precisa sempre estar querendo algo mais, precisamos sempre estar querendo alcançar outras coisas, alcançar mais, e nessa fase a gente quer, né, viajar, quer formar nossa família, ter um bom emprego, né, estudar, se aprimorar, né, e evoluir. Então a gente precisa ter um objetivo. E por fim, já quando a gente já tem com uma certa idade, né, já viveu bastante coisa, a gente quer o quê? A gente quer fazer com aquela nossa vida, com aquele legado que a gente deixou, fique para os nossos, né, fique para os nossos familiares. A gente quer ver que tudo que a gente construiu seja uma herança para a nossa família. A gente quer também ver, né, o nosso objetivo é ver os nossos felizes, né, os nossos filhos, as pessoas próximas a nós, que eles sejam felizes. Então, a gente sempre quer alcançar um objetivo de vida, amém? Então, nós precisamos sempre, em toda a nossa caminhada, a gente precisa sonhar, a gente precisa sempre buscar algo da parte de Deus. A nossa vida é feita de sonhos. Eu gosto muito de falar de sonho, porque eu sonho bastante, né? Eu sonho bastante, eu adoro sonhar, eu gosto sempre de estar sonhando, eu gosto sempre de estar buscando algo novo, seja o que for, eu sempre gosto de estar buscando algo novo, né? E aí eu queria falar sobre uma pessoa, assim, que eu gosto demais, sobre um personagem bíblico, que o nome dele é Caleb. Vocês conhecem Caleb? Quem já ouviu falar de Caleb? Eu acho a história dele fantástica. Caleb tem uma história fantástica, né? E ele baseou a sua vida num sonho, e ele buscou, e ele conseguiu conquistar, e nós vamos ver isso. Eu queria ler lá em Números, no capítulo 13, puder projetar, Números capítulo 13, vou ler alguns versículos ali, a partir do 1 e 3. Eu não sei o que aconteceu aqui, que aqui ficou meio fora de ordem no celular, vou ter que usar a folha. Números capítulo 13. Só para contextualizar, né, aqui no capítulo 13, né, o que eu quero falar é que após, né, Moisés ter sido orientado por Deus para conduzir o povo à terra prometida, Deus dá uma direção a Moisés para que ele enviasse 12 espias para espiar a terra prometida, né? Então ele enviou esses 12 homens para que eles fizessem um relatório e trouxessem um relatório do que eles viram. E assim ele fez. Vamos ler aqui, no 13, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles.
3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora vamos pular para o 25, por favor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Até no 27, o relatório estava muito bom. O pessoal começou a falar: nossa, a terra é boa, a terra é perfeita, mana leite e mel. Beleza, acho que eles poderiam ter parado por aí. Só que eles continuaram, Próximo. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. O relatório dos espias, que foram junto com Calebe, era: olha, a terra é boa, mas lá tem um povo muito forte, tem gigantes. Então eles começaram a temer em seu coração. Calebe, corajoso, falou: opa, não, vamos lá, vamos subir, vamos possuir a terra. Amém? Próximo. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Estavam morrendo de medo. Próximo. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, olha bem, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que loucura o povo, olha o que o medo faz. Eles começaram a se enxergar como gafanhotos, aos nossos olhos éramos como os gafanhotos. E pior do que isso, olha que loucura, pior do que isso, eles falaram: e aos olhos deles, eles estavam imaginando o que o gigante estava olhando e estava dizendo, e aos olhos deles nós também éramos como gafanhotos. Assim, o povo ficou assim, deixou o seu semblante cair, ficou amedrontado e o povo não, os espias, e começaram a passar esse relatório para o povo, dizendo: não vai dar, nós vamos morrer, o povo é muito forte, não vai dar para nós, e começaram a murmurar contra Deus. E assim, nesse 33, que nós lemos, foi o ápice da covardia deles. Eles se viram como gafanhotos. Agora, trazendo para a nossa realidade, quantas vezes nós também nos vimos como gafanhotos, Às vezes a gente está perante uma situação e a gente acha que a gente não é capaz, acha que não vai dar certo, acha que vai dar tudo errado, acha que nós vamos ser devorados. Então, esse aqui foi o ápice desse relatório, Ápice da covardia. Eles disseram que eles eram como gafanhotos. E assim, lendo depois, os trechos do capítulo 14, a gente vê ali que Josué e Calebe foram os únicos que foram contra esse relatório, falaram: não, vamos lá, vamos subir, o Senhor já nos entregou a terra, vamos subir. E ele, assim, eu entendo que eles eram, talvez, muito corajosos, amém? E eu acho que eles criaram um alvoroço no meio daquele povo, porque todo mundo contra, todo mundo não querendo ir, todo mundo com medo, e ele: não, vamos lá, vamos subir, vamos partir para cima, o Senhor já nos entregou. E assim, eu vejo, olhando agora
lendo a palavra, eu fico imaginando como que deve ter sido aquele momento, né? O povo todo com medo, e eles dois, os únicos que estavam ali tentando trazer fé no coração do povo, tentando injetar fé naquele coração, mas todos eles não queriam, estavam com medo, amém? Vamos ler então no capítulo 14, que aqui o povo, com toda a sua, com todo o seu medo, né, eles provocaram a ira do Senhor, com toda a sua murmuração. O Senhor, Ele odeia a murmuração, e eles fizeram questão de murmurar contra o Senhor. Aí vamos ler então no capítulo 14, versículo 1 e 2. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Assim, é algo que Deus detestou ouvir. Deus já tinha feito tanto por aquele povo, Deus tirou da terra do Egito, acho que vocês já conhecem essa história, Deus abriu o Mar Vermelho, fizeram com que eles passassem a seco no Mar Vermelho, e ainda assim, naquele momento, o povo mais uma vez o povo murmurou contra o Senhor, e isso provocou a ira de Deus, amém? Aí vamos ler então no versículo 6, a partir do 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, veja bem, se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Josué e Calebe, eles passaram um perigo aqui, né? Porque eles tentaram por tantas vezes. Eu acredito que eles devem ter ficado irritados, devem ter ficado muito chateado, muito revoltado contra o povo, que o povo quis apedrejá-lo, até que o Senhor se apresentou ao povo com a sua ira, amém? E no 21 a 24, o Senhor disse, porém, aqui é o Senhor dizendo, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, lembra de Calebe? O meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Guarde bem esse versículo, amém? Volta lá um pouquinho, é só até o 23. Ah, não, é o 24, desculpa. Porém, meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Irmãos, essa foi a promessa da vida de Calebe, amém? Essa foi a promessa da vida de Calebe. O Senhor falou assim, todos vão morrer, aqui o Senhor estava dizendo, só para contextualizar, né, todos os homens de 20 anos para cima, o Senhor falou, por conta da sua murmuração e da sua covardia, vocês não vão entrar na terra. Apenas Josué e Calebe, que sim, eles fizeram a minha vontade, eles quiseram ir batalhar, eles vão entrar.
todo o povo não entra. E ele fala no 24 ali, né? Que ele daria terra a Caleb e a sua descendência. Irmãos, essa foi a promessa, né? O sonho da vida de Caleb, a promessa, a palavra da vida de Caleb. A partir dali, desse momento que o Senhor falou com ele, ele tomou posse daquela palavra até o fim, amém? Essa foi a palavra, assim, eu gosto demais desse texto. Essa foi a palavra da vida de Caleb. Essa foi a promessa da vida dele, amém? Guarde bem esse versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra que entrou e a sua descendência possuirá como herança. A sua descendência possuirá como herança. Caleb, ele já estava convicto, amém? Só que agora ele ficou ainda mais. O próprio Senhor falou com ele, você vai entrar na terra. Imagine o Senhor falando com você, te dando uma promessa. Como o seu coração vai ficar? Como o seu coração ele vai se encher, amém? E Caleb já estava convicto, só que aquilo ali trouxe para ele muito mais convicção, foi o Senhor que falou para ele, essa foi a palavra da vida dele, amém? E a gente vai ver aqui que passou por diversos anos, e aquilo não saiu do coração dele, ele era convicto daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, ele acreditava, trazendo para as nossas vidas, nós precisamos disso, amém? Precisamos crer no que o Senhor faz, precisamos sonhar como Caleb sonhou, precisamos entender que é o Senhor que trata da nossa vida, que é o Senhor que cuida, é o Senhor que realiza, amém? Só nós precisamos conquistar. E aqui, Caleb, ele teve algumas atitudes importantíssimas, que fez com que ele vencesse, amém? Primeiro, a sua fé, ela resistiu ao tempo. Caleb, ele manteve a sua confiança em Deus durante toda a sua vida. E olha bem, né? Não sei se vocês perceberam uma coisa. Deus havia decretado, como eu falei, que todos os homens acima de 20 anos não entrariam na terra. Mas o Senhor não os matou. Moisés ainda intercedeu pelo povo, que o Senhor ficou irado contra o povo, o Senhor não os matou, mas decretou. Nenhum de vocês acima de 20 anos, homens, entrará nessa terra. Agora pensa Caleb. Caleb ouviu aquilo, amém? Caleb, ele tinha 40 anos. Ou seja, tinha homens ali também de 20 anos de idade. Concordam? Ele ia ter que esperar todo mundo morrer até que ele entrasse na terra prometida, amém? Ele teria que esperar todos morrerem. E foi isso que aconteceu. Ele ficou, pensa bem, você andando no deserto, você vai ter que rodar ali o deserto, vai ter que esperar. Aí está olhando aquele abençoado que atrapalhou a sua bênção, porque você queria entrar, conquistar, mas ele foi medroso, não quis, e ele pensando, morre logo que eu quero entrar na minha terra. Aí pensa bem, morre um, talvez morreu um. Aí ele, meu Deus, ainda falta mais 200 para morrer. Mas essa foi a palavra de Caleb, amém? Na vida, Caleb, ele, apesar do tempo que ele sabia que ele teria que esperar, em momento nenhum essa palavra saiu do coração dele, amém? Nós precisamos disso, nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. Se você tem um sonho, todos nós temos que ter um sonho. Se você tem um sonho, você precisa confiar no Senhor, que é Ele que vai fazer, amém? E confiar independente do tempo, o Senhor vai fazer. Ele estava verdadeiramente determinado a conquistar a terra, amém? E Caleb, ele tinha provado, né, da provisão de Deus, né, e por isso, né, ele viu tantas coisas acontecerem, por isso ele tinha certeza e convicção de que Deus ele ia cumprir a promessa dele. E assim, durante todo o tempo, você vai falar, mas ele esperou 20 anos. Esperou 20 anos não, esperou 45 anos, esperou sim. Só que essa era a promessa principal da vida dele, amém? Ele queria conquistar a terra, porém, ele viu outras coisas acontecerem no caminho, na trajetória dele. Quantas coisas ele viu o Senhor fazer? Ele viu o Senhor enviando as 10 pragas lá do Egito. Ele viu o Senhor libertando o povo do Egito. Ele viu também o Mar Vermelho se abrindo quando eles estavam sendo perseguidos, né, quando eles deixaram o Egito, foram perseguidos por Faraó.
e ele viu o Senhor abrir. Pensa bem, você na sua vida, você vai entrar no mar, você vê o mar se abrindo. Ele viu tudo isso. Apesar de que o sonho dele, né, ainda ele teria que esperar, mas ele vivenciou tudo que ele passou. Ele vivenciou coisas tremendas com Deus, amém? Ele vivenciou tantas coisas em Deus. Às vezes você tem um sonho, eu tenho um sonho, talvez está distante de comprar minha casa própria, mas o Senhor, Ele vai te abençoar no todo o trajeto, até você chegar à sua casa, amém? O Senhor, Ele vai abençoar todo o seu processo, e nós precisamos entender isso. O Senhor, o tempo todo, Ele nos abençoa. Caleb viu diariamente o maná cair do céu. Pensa bem, você todo dia, pela manhã, você vê o maná caindo do céu, Deus provendo para a sua vida, e eu tenho certeza que você vê a provisão de Deus na sua vida todos os dias. Deus enviou carne também para o povo, né? O povo reclamou que não tinha carne, Deus enviou. Caleb viu tudo isso, ele passou o processo de espera, mas ele vivenciou o momento com Deus, ele vivenciou o momento de Deus, da presença de Deus na vida dele, amém? E você também, eu tenho certeza que no seu caminho você viu a provisão de Deus, amém? Eu tenho certeza no seu caminho, até hoje, você viu a provisão de Deus. Quantas vezes você precisou que o mar se abrisse na sua vida? Talvez aconteceu alguma situação que você fala, bom, aqui acabou, não tem mais para onde ir, mas o Senhor foi lá e abriu o mar. Comigo já aconteceu, o Senhor já abriu o mar, não literalmente falando, né, mas o Senhor já abriu o mar. Quantas vezes a gente acha que agora já era, mas o Senhor, Ele faz, o Senhor abençoa, e nós temos que curtir esse processo, amém? Esse processo é bom, você tem um sonho para conquistar lá na frente, mas você vai conquistar outras coisas durante o percurso, durante o processo, Deus vai te abençoar. E a cada passo que a gente dá, a cada conquista que a gente dá, a gente precisa ficar feliz, se alegrar no Senhor, amém? Alegrar no Senhor, o Senhor nos dá sonhos, nós precisamos nos alegrar. Quantas vezes você teve sede, o Senhor tirou a água da rocha para saciar a sua sede? Quantas vezes você precisava de uma provisão rápida do Senhor, e Ele abriu as portas, Ele fez jorrar a água da rocha, amém? Nós precisamos observar o processo. Então, a nossa fé, ela precisa resistir ao tempo. Temos que entender que sempre haverá um processo, porém, em todo o processo, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos dar a provisão, o Senhor vai nos fortalecer, amém? Então, você precisa entender, você precisa resistir ao tempo, amém? E outra característica que Caleb teve, né? A sua fé, ela resistiu ao ambiente externo. Caleb, no ambiente que ele estava, ele tinha tudo para desistir da sua promessa, tinha tudo para desanimar. Pensa bem, você vai ficar 45 anos ao lado de pessoas que murmuram, e foi isso que aconteceu, tá? Ele passou durante 45 anos ao lado de pessoas que murmuram, mas ele não deixou a sua fé esfriar, ele não deixou a sua fé esmorecer, amém? Nós precisamos resistir às coisas externas, amém? Ele andou do lado de covardes durante 45 anos, mas ele não se deixou contaminar. E às vezes a murmuração é contagiosa. Às vezes você está perto de pessoas que elas começam a murmurar e você murmura junto. Eu lembro um tempo que eu trabalhei, vários anos atrás, numa empresa, que era só Jesus naquele lugar, porque todo mundo murmurava, todo mundo reclamava, e onde você ia as pessoas estavam reclamando, mas isso não começou de um dia para o outro todo mundo reclamar, começou de uma pessoa reclama, eu dou ouvido para ela, daqui a pouco eu estou reclamando, aí eu chego perto do Léo, falo com o Léo também está reclamando, daqui a pouco todo mundo está reclamando, e foi isso que aconteceu. Então a murmuração é contagiosa, então vamos blindar a nossa mente, para que a gente não seja contaminado por murmurações. O Senhor não se agrada de murmurações, amém? Precisamos ter isso em mente. Não importa o ambiente que a gente estiver, a gente precisa guardar a nossa mente contra essas reclamações, contra as murmurações, amém? E apesar do convívio diário com esses murmuradores, Caleb se blindou e permaneceu agradando ao Senhor com suas atitudes.
Sejamos sábios e cautelosos com o que falamos e com o que pensamos. Às vezes a gente tem mania de murmurar, né? Às vezes acontece alguma coisa, aí começa a reclamar. Ah, não, vamos mudar isso, né? Aconteceu alguma coisa que você acha que é ruim? Vamos falar, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Né? Alguma coisa aconteceu de ruim? Vamos mudar, não vamos reclamar. Vamos falar para o Senhor, pode acontecer qualquer coisa, mas eu estou debaixo da tua proteção e é o Senhor que cuida. Amém? E outro ponto também que a gente precisa cuidar, né, em relação ao externo, né, é a relação às circunstâncias. Em todo o tempo, as circunstâncias, elas tentam minar a nossa fé, tentam minar a nossa confiança. Isso é o tempo todo. Você pode estar engajado em algum projeto, em algo que você quer, vai haver uma circunstância que vai tentar minar aquela sua vontade, aquela sua disposição, e nós precisamos guardar o nosso coração contra essas circunstâncias, amém? Decida não acreditar nas circunstâncias, pode estar ruim, mas decida não acreditar nelas. As circunstâncias são reais, mas nós não podemos permitir que elas roubem a nossa convicção, que elas roubem a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa paixão, a nossa convicção, amém? Nós não podemos deixar isso acontecer. E, né, no trecho que a gente leu, né, sobre a circunstância, os 10 espias, quando subiram lá para ver a terra, eles olharam os gigantes e falaram, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e aos olhos deles também nós éramos como gafanhotos. Eles olharam para a circunstância, que o povo é grande, que o povo era forte, e esmoreceram, deixaram de acreditar no que o Senhor poderia fazer. Apesar de tudo que o Senhor fez, eles simplesmente deixaram a circunstância alterar o curso da vida deles. Eles eram para ter conquistado a terra naquele momento. Naquele momento, vocês falam, vamos embora, vamos para cima. Eles iam conquistar, mas as circunstâncias deixaram que eles esmorecessem e acendeu a ira de Deus sobre a vida deles, amém? E isso é loucura demais. Como alguém pode olhar e se sentir um gafanhoto perante uma situação, e também sentir que o outro estava achando que ele também era um gafanhoto, ele estava imaginando, talvez, se aquele povo visse o povo de Israel ali, eles iam temer, não sei, o povo de Deus estão vindo aí, mas não, eles acharam que eles iam vê-los como gafanhotos. Isso para mim é loucura, assim, uma forma de medo muito grande. Então a gente precisa entender que as circunstâncias, elas servem para que Deus ele seja revelado em nossas vidas, amém? Não se sintam incapazes em qualquer situação, creia que Deus ele derrama poder sobre a sua vida, amém? E se você pensar que você é um gafanhoto, verdadeiramente você será um gafanhoto, amém? Se você ficar pensando, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, você não vai chegar lá. Se você pensar que você é um gafanhoto, você será um gafanhoto, e isso aconteceu com eles. Nós seremos exatamente aquilo que pensamos de nós mesmos. Se você pôr limite em você mesmo, você será limitado. Amém? Se você tiver limite para você mesmo, você vai ser limitado. Eu sou meio doido, eu não gosto de colocar limite para mim, não. Eu gosto de esporte, um monte de coisa. Eu falei com a Daiane, eu nem sei nadar direito, né? Só para descontrair, eu nem sei nadar muito bem, nada atravessa a piscina muito mal, mas eu falei, eu tenho vontade de um dia fazer um triatlon. Se eu tivesse dinheiro e não precisasse trabalhar, eu ia treinar para fazer um triatlon, nadar em mar aberto, olha que maneiro. Eu sou doido, mas eu gosto disso, eu gosto desses desafios, e não importa se você é gordinho, baixinho, não consegue nem nadar direito, não, mas eu quero, eu teria coragem, amém? Então a gente não pode colocar limites em nós mesmos, amém? É o Senhor que nos abençoa. Às vezes você está com um sonho aí preparadinho, mas você colocou limite, já era, você não vai alcançar. Nós precisamos entender que é o Senhor que faz. Qual a sua expectativa de si mesmo? Faça uma reflexão, qual a sua expectativa de si mesmo? Você se acha um fraco, um fracassado, ou você acha que você é capaz? Amém? Nós precisamos nos esforçar, buscar em Deus a vontade dEle e correr atrás, buscar com toda a fé que nós precisamos ter, amém? E por fim, a nossa fé ela precisa estar firmada. A nossa fé precisa estar firmada na palavra de Deus,
Amém? Caleb, ele baseou a sua vida na promessa dita em Números 14, 24. A sua vida, ela foi baseada nisso. Ele viveu os próximos 45 anos, desde quando ele tinha 40 anos, baseado nessa promessa. E a nossa vida precisa estar baseada na palavra de Deus, amém? Caleb, ele conhecia a fidelidade de Deus, ele vivenciou a fidelidade de Deus. Então, quando Deus liberou aquela promessa para ele, ele agarrou e falou assim, opa, é minha, essa terra já é minha, amém? Ele creu plenamente em Deus, que a terra já era dele. Nós precisamos acreditar nisso, amém? Assim, ao ver a história de Caleb, eu vejo que esse cara era determinado demais, todo mundo contra, todo mundo com medo, e ele falou, não, eu quero, eu vou, e a terra já é minha, não importa o tempo que passar, a terra é minha, não importa o tempo que passar, eu vou conquistar. Nós precisamos disso, irmãos, nós precisamos acreditar, precisamos entender que é Deus que faz. E assim, eu imagino que ele tenha sonhado, acordado todo dia. Ele era um sonhador, com certeza, um sonhador nato. Eu acredito que todo dia ele sonhava acordado. Talvez ele sonhava lá pegando a uva do cacho, aquela uva gigante lá e comendo. Ele sonhava com isso, eu tenho certeza, ele sonhava. O tempo passou, andou ao meio ali de murmuradores, mas ele continuava sonhando, e nós precisamos disso. Nós precisamos sonhar, precisamos viver, amém? Precisamos erguer a cabeça e falar, não, eu quero conquistar. Eu preciso conquistar, e ele viveu essa promessa. Aleluia. E lá em Josué, essa parte eu acho sensacional. Lá em Josué, no capítulo 14, é relatado, né, que após a morte de Moisés, Josué, ele assume o povo, ele assume a liderança do povo, né, a liderança é transferida para ele, e o povo já estava prestes a conquistar a terra, né, depois daqueles 45 anos no deserto, eles iriam conquistar a terra. Então, aconteceu uma conversa muito interessante de Josué e Caleb. Eu acho essa história, assim, fantástica. Josué 14, 6 ao 13. Pode projetar, por favor? 14, 6 ao 13. Diz assim, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Olha só, passou 45 anos, Josué já era líder do povo, Caleb falou, amigão, vem cá, vamos conversar eu e você. Você sabe o que Deus falou? Essa palavra está aqui e você ouviu, você sabe o que Deus falou sobre mim e sobre ti. Vamos continuar. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Aleluia. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos. Lembra lá atrás no 24, lá em Números 13, 24, eu acho, que ele fala que Deus daria a terra para ele e para a sua descendência? Está aqui, ó, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Próximo. Eis agora o Senhor me conservou em vida, olha só, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte e ainda como no dia em que Moisés me enviou, olha só, 85 anos. Qual era a minha força naquele dia? Isso é sensacional. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Olha a ousadia dele.
Josué, você estava lá, você viu que o Senhor falou sobre mim, agora me dá, é meu, eu já conquistei, o Senhor me deu, amém? Dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estávamos os aniquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Aleluia. 13. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Glória a Deus, irmãos. Isso é tremendo, aleluia. Deus, ele deu a Josué, Calebe, ele pediu ao Senhor o Monte Hebrom. É lá que ele viu os gigantes, olha só. Ele com 85 anos falou assim, é lá que eu quero aquela terra lá, tem gigante, não estou nem aí, o Senhor é comigo. Ele sabia que a terra era dele, é o Senhor que daria. Ele tinha 85 anos e manteve o vigor. Isso fala muito comigo, a gente precisa manter o vigor, amém? Depois de 45 anos caminhando no deserto, ele falou assim, eu vou lá, eu vou batalhar e eu vou conquistar. Às vezes você vê jovem aí de 20, 30 anos, andando todo baixinho, não posso nada, não faço nada, mas ele com 85 anos falou, a terra é minha, o Senhor me deu e eu vou lá conquistar. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. Ele viveu por essa promessa, ele vibrou por essa promessa, sonhou todos os dias por essa promessa. Isso para mim é um exemplo de comprometimento com ele mesmo muito grande. Ele se comprometeu com ele mesmo a conquistar, a manter a palavra que o Senhor falou no coração dele. Ele vibrou todos os dias, amém? Assim, desde quando eu ouço essa palavra, meu coração arde, mas arde, porque eu gosto de sonhar, e eu vejo uma história dessa, assim, eu já conheço essa história há tantos anos, e até hoje ela arde no meu coração. Nós precisamos conquistar, amém? Nós precisamos sonhar de verdade, mas é sonho de verdade, não é falar de boca para fora, eu queria isso, mas não faz nada. É o Senhor que faz, mas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos falar, Senhor, é o Senhor que é comigo, é o Senhor que vai vencer aquele gigante, é o Senhor que está lá, nós precisamos disso, amém? E agora eu pergunto, a qual geração você pertence? A geração que morreu no deserto? Eram todos da mesma geração, né? Mas vamos fazer esse paralelo. A geração dos homens de 20 anos que morreu no deserto? Ou você é a geração de Calebe, forte, vigoroso, corajoso, amém? A gente precisa ser forte, irmãos. A gente precisa ser corajoso. Às vezes a gente perde muita coisa porque a gente tem medo, a gente não tem coragem de fazer nada. A gente não tem coragem de enfrentar uma batalha, uma decepção que a gente já desanima. A gente precisa ter coragem, amém? Precisa ter coragem para vencer, para lutar. A gente não pode ser esses homens que morreram no deserto, não, amém? O nosso sonho não pode morrer no deserto. A gente precisa seguir no Senhor. Vocês pertencem aos fortes ou aos homens que se veem como gafanhoto? Agora eu pergunto para você, como você se vê hoje? Talvez hoje você está se vendo como um gafanhoto. Talvez. Mas se hoje você se vê como um gafanhoto, essa palavra é para trazer ao seu coração que você não é. É o Senhor que batalha por você, é o Senhor que vive por você, é o Senhor que faz por você. A gente precisa voltar a sonhar, amém? Muito de nós precisa voltar a sonhar. Às vezes eu vejo jovens, eu sou muito ligado com jovens, eu gosto de jovem, né? Às vezes eu vejo jovens que não têm ainda não almejam ainda muita coisa na vida, estão parados, mas jovens, pelo amor de Deus, vamos sonhar, vamos buscar do Senhor, vamos querer, como diz um antigo membro da igreja, vamos querer, rapaziada. A gente precisa disso, a gente precisa querer, a gente precisa sonhar, a gente precisa voltar a sonhar. Se hoje você tem algum sonho aí adormecido, desperte, amém? Desperte, que é o Senhor que faz. Se o grupo de louvor já quiser subindo. Um sonho precisa arder no nosso peito. Você precisa vibrar, amém? Eu falo sempre com Samuel, precisa vibrar. Vibra, você precisa vibrar. Com Emanuel também, vibra, você precisa vibrar.
Vibra, você tem que querer. Às vezes a gente não vibra. Quantas vezes a gente não vibra? Eu vibro por qualquer coisa, né? Qualquer coisa eu vibro. Eu gosto do desafio, eu gosto de vibrar. Assim, sonhos dos outros eu vibro. Eu gosto. Se você quer me fazer feliz, me conta um sonho seu. Eu vou vibrar junto com você. Eu vou te botar para cima. Eu vou querer. Vamos embora. Acredita que Deus vai fazer, amém? Nós precisamos vibrar, amém? Você precisa se mover por aquilo que arde no seu coração, amém? Talvez você hoje está aí, com um sonho parado, porque você acha que não acredita, mas mova-se, amém? Mova-se por aquilo que você sonha, amém? Mova pelo seu sonho, você precisa vibrar, amém? A gente precisa vibrar um com o outro, precisa ser uma igreja que vibra, amém? Deus, ele permitiu ali que o povo, quando o Senhor enviou os espias, ele permitiu que o povo visse ali, né, que os espias vissem a qualidade dos frutos, mas também ele permitiu que eles vissem a dificuldade da conquista. E ali ele separou os fortes dos covardes. Mas se Deus liberou a promessa, a conquista é nossa, amém? Você precisa conquistar, você precisa querer. É Deus que vai fazer? É Deus que vai fazer. Mas é você que vai lutar. Você vai lutar e Deus vai te abençoar, amém? Então, igreja, o que eu tenho para falar para você é que vocês precisam vibrar. Se você hoje não vibra, você está quase que morto espiritualmente, amém? Você precisa vibrar por algo, por sonhos. Vibre por aquilo que você quer. Eu tenho certeza que você tem algo no seu coração que você quer cumprir um dia, amém? Eu tenho certeza que você tem algo no seu coração que você quer que aconteça. Eu tenho sonhos na minha mente aqui, eu tenho vários sonhos. Eu tenho um sonho que eu trabalho por ele desde 2017. Eu e Daiane, né, nossa família, trabalho por um sonho desde 2017, e assim, trabalho de formiguinha, dia após dia, você vai trabalhando, você vai conquistando, mas isso arde no meu coração todos os dias, amém? Todos os dias, quando eu acordo, isso arde no meu coração, todos os dias eu penso nisso, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, isso tem que arder no seu coração também, amém? Vocês precisam permitir com que Deus faça, com que Deus traga no seu coração coragem, mas você precisa se colocar diante do Senhor. Senhor, eu tenho esse sonho, faz em mim, gere coragem no meu coração, e é isso que eu quero trazer para vocês, irmãos. Vibrem, sonhem mais, acreditem mais, nós pertencemos a um Deus vivo e poderoso, Ele quer ver a nossa vida feliz, abastecida Deus, com a glória dEle, amém? Então eu quero te convocar hoje, sonhe. Se você tem algo que você está aí no seu coração que ainda não conquistou, mas que você deseja, coloque-se diante do Senhor agora, amém? Coloque-se de pé, amém, irmãos? E eu quero pedir que, se você tem algum sonho no seu coração que está adormecido, coloque a mão no seu coração, amém? Mas eu quero que você faça isso de verdade, tá? Se for para fazer por fazer, não adianta. Eu quero que você coloque a mão no seu coração se você tem algum sonho que você quer conquistar, de verdade, amém? E nós vamos orar e o Senhor, Ele vai acender uma chama aí dentro, amém? O Senhor vai acender uma chama no seu coração e esse sonho vai florescer novamente, o Senhor vai ajudar a conquistar, amém? Coloque a sua vida diante do Senhor agora, feche os seus olhos, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor o seu sonho, amém? Coloque diante do Senhor aquilo que você quer fazer, que seja, antes de mais nada, a vontade do Senhor também, mas coloque-se diante dEle, e vamos orar ao Senhor, para que Ele venha acender essa chama, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, entrar em Tua presença, Senhor, e queremos, Senhor, agradecer, Deus, por esse momento de estarmos aqui, Deus, pela Sua oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e quero, Deus, em nome de Jesus, colocar cada irmão que está aqui nesse lugar, Deus, diante do Senhor, Deus, esse, ó Pai, que tem um sonho, Deus, em seu peito, Deus, que eles estão agora simbolizando esse sonho, Deus, colocando a mão em seus corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, alcance a vida deles, ó Pai, derrame sobre eles, ó Pai, a Tua presença agora, Senhor, peço ao Espírito Santo que o Senhor possa mover no coração de cada pessoa aqui, Jesus, que o Senhor possa encher o coração dessas pessoas, ó Pai, aquele, ó Deus, que tem um sonho, ó Deus, que tem um sonho que até então está adormecido, que ela achou que jamais iria alcançar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus,
Acende uma chama no coração dessa pessoa agora, Senhor. Traga, Deus, a vontade de vibrar nesses corações, ó Deus. Traga, Deus, a vontade de viver nesses corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, ó Pai. Reaviva os sonhos dessas pessoas, ó Deus. Espírito Santo, esteja trabalhando no coração dela agora. Aqueça os corações, Senhor. Derrame sobre ela, Pai, a tua glória, o teu poder, Deus. E que elas voltem a sonhar, Jesus. Que elas voltem a sonhar, Jesus, para a glória do teu nome, ó Deus. Coloca, ó Pai, esse momento diante do Senhor, Deus. Coloca a vida de todos nós diante do Senhor e pedimos, Senhor, faça-nos vibrar, Senhor. Faça-nos vibrar a cada dia, Deus, e que nós possamos viver os teus sonhos em nossa vida, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, somos gratos ao Senhor por tudo, Deus.